Olá, está no ar pela capitalrio.com o programa Dicas de Casamento com Mônica Figueira. Esse programa que foi idealizado para você noiva, que vai se casar, para você debutante, mamãe de debutante, que está organizando o sonho da sua princesa. Esse programa foi idealizado para você. E esse programa é um oferecimento da Geração Pixel Soluções. E a nossa convidada de hoje é uma profissional que se intitula como aquela que celebra o amor. Olha que coisa linda, gente! Aquela que celebra o amor. É uma juíza de paz eclesiástica, uma pastora, celebrante de casamentos, Jan Ferreira. E eu convidei a Jan porque eu conheço o trabalho dela, é um trabalho lindo, ela faz uma celebração personalizada de acordo com a história do casal. E como eu tenho recebido muitos zaps, muitos directs pedindo como é que eu faço para me casar? Eu estou habilitada para casar sem custo? Quanto custa para casar? E chega um montão de perguntas a esse respeito. E aí eu não tive dúvidas a quem convidar para sanar essas dúvidas das nossas noivas. Jan, muito obrigada pela tua presença. Seja bem-vinda a capitalrio.com. E eu gostaria que você se apresentasse, apesar de eu já ter feito uma apresentação inicial, e já começasse nos respondendo quem está habilitado para casar no cartório sem custos. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada, Mônica, pelo convite. Recebi com muito carinho. E é isso. Durante um bom tempo eu fui cerimonialista, depois celebrante, estudei, me formei e hoje eu sou juíza de paz eclesiástica. Essa sua pergunta, ela é muito pertinente. Muitas pessoas fazem a mesma pergunta. Quem está habilitado para casar gratuitamente? Todo noivo e noiva que tiver hipossuficiência, entendeu? Ou seja, não está conseguindo financeiramente arcar com as taxas do cartório, né? Às vezes o cartório, os valores vão de 780 a 1.200, 1.300, depende do cartório, não existe uma tabela, não existe um preço fixo, cada um é um absurdo, mas pelo mesmo serviço cobra valores variados, né? Então, qualquer pessoa que tiver com a sua renda abaixo, melhor dizendo, de 2 salários mínimos, é a pessoa indicada para, então, o cartório fazer totalmente gratuito as taxas, né? Mas essa renda é do casal ou é de um dos dois? Do casal, não dos dois, do casal. Tem que ser... Tem cartório que era um pouco mais... É isso? Por aí. Porque não tem condições. Tem cartórios que liberam um pouco mais. Às vezes o noivo ganha 2 salários, a noiva ganha 1, e eles aproveitam, fazem, né, uma generosidade e acaba liberando. Mas, geralmente, a maioria dos cartórios são 2 salários. Entendi. Então, o casal que ganhar em torno de R$ 2.400, eles podem recorrer a fazer no cartório, fazer o casamento gratuitamente, né? E como é que eles devem proceder para acontecer isso, para dar entrada? Eles têm, primeiro, eu vou falar em todas as situações, quando é solteiro, quando é divorciado e quando é viúvo, né? Ou viúva. Primeiro, se munir de documentos, o solteiro, certidão de nascimento, RG, CPF, comprovante de residência e uma declaração de hipossuficiência, que é aquela antiga declaração de pobreza, que hoje mudou o nome. E agora, para ficar um pouco mais suave, porque aquela... feio, né? Declaração de pobreza, gente. Então, isso faz de próprio punho, se eu não me engano, né? Faz de próprio punho. Existem modelos na internet, basta entrar no Google. Tem um modelo que é enorme, citando todas as leis que te dá direito a isso, mas tem uma outra que cita só a Lei 6.015, que é a que dá direito a você ter isso, e ele faz fulano de tal, e aí o RG, CPF, residente, domiciliado em rua tal,
eu declaro minha hipossuficiência, para você poder... E está ali aquele modelinho, né? Isso para quem é solteiro, os dois solteiros. Vamos imaginar que um seja divorciado e o outro solteiro. O solteiro vai com todos os documentos, certidão de nascimento, RG, as mesmas coisas. E o que é divorciado, ele vai com a certidão de casamento dele, que tem atrás a averbação do divórcio. Todos os documentos têm que ser originais e xerocados, todos. Quem é solteiro vai perder a sua certidão de nascimento, ela não fica mais com ela não é mais solteira. O seu estado civil agora é uma certidão de casamento, de divorciado ou de viúvo. Uma vez casado, não usa-se mais a certidão de nascimento para mais nada. No caso de um dos dois ser viúvo, a mesma coisa. Todos os documentos, a declaração de hipossuficiência e a certidão de casamento e a de óbito, para poder anexar, fazer a juntada e levar ao cartório mais próximo da sua casa para dar entrada. Entendi. Tem como você me disponibilizar um modelo dessa declaração de hipossuficiência para a gente anexar aqui no canal? Sim, com certeza. Eu mando para você por e-mail depois. Essa menorzinha, mais reduzida, que é mais fácil de ser... Aqui no próprio canal do YouTube, no blog Mônica Figueira, vai estar lá o modelo que a Jan Ferreira vai disponibilizar para vocês. Assim, não precisa... Não precisa imprimir isso, basta fazer de próprio punho, tá? Recebe até com mais, o cartório recebe melhor quando é de próprio punho. Se a pessoa quiser enfeitar muito, colocar, fazer bonitinho, imprimir, o cartório já fica naquela. Tem impressora, tem computador em casa, que isso, né? E outra coisa, sabendo que a declaração de hipossuficiência ela vai ser cruzada com os dados através do CPF. E se encontrar alguma irregularidade de alguma informação falsa a nível financeiro, a pessoa vai arcar juridicamente, criminalmente, com essa declaração errada. Então, pessoal, tem que ficar atento quanto a isso, né? Só dar entrada se realmente estiver dentro da faixa de R$ 2.400, né? E eu ia te perguntar o seguinte... como que eles têm que proceder com isso? Eles vão direto ao cartório, tem que ligar para alguma justiça gratuita? Como direto é que tem que fazer para dar entrada? Não. Ele vai direto ao cartório da jurisdição dele. O que é isso? Todos os cartórios atendem a uma demanda de CEPs, né? Você não pode morar em Nova Iguaçu e casar aqui. Entendi. Você mora em Nova Iguaçu, você vai casar em Nova Iguaçu. Se você mora no Meier, você vai casar no cartório do Meier. Se você mora na Ilha do Governador, você não vai poder casar em Madureira, por exemplo, ou em Tijuca. Pode ser um cartório da jurisdição de um dos noivos, no caso, né? Um dos noivos, não tem que ir nos dois, não, é de um dos noivos. Entendi. Por exemplo, se o noivo mora em Nova Iguaçu e a noiva mora em Madureira, ou dá entrada por Nova Iguaçu ou dá entrada por Madureira. Entendi. Porém, o comprovante de residência que vier de outro município vai ter que dar entrada no outro município, avisando daquele casamento, ele vai pagar uma taxinha pequena. No caso, não precisa porque é gratuito, então ele vai só, eu confundi, ele vai só mesmo dar o parecer dele, que ele vai casar aqui no Rio de Janeiro, não no município de Nova Iguaçu, ou de Caxias, ou de Niterói, não importa. Entendi. Então, basta que os noivos vá ao cartório munido da documentação que você já passou para a gente, né? E dá a entrada solicitando ali a gratuidade por terem renda inferior, igual ou inferior a 2.400. Tem alguns cartórios que ficam meio marrentos para isso. Não querem, diz que não tem data. E qual é o proceder? Vai à justiça e denuncia. Vai no Ministério Público, vai em algum lugar e denuncia, porque eles são obrigados, por lei, não importa se tem 300 mil casamentos, todos gratuitos, vai ter que fazer. Entendi. Entendeu? Tá vendo, pessoal? Então, se vocês encontrarem algum empecilho, denuncia mesmo, porque é direito seu.
É direito. E quanto tempo, mais ou menos, esse trâmite demora? Com quanto tempo de antecedência os noivos precisam dar essa entrada? Olha, geralmente 90 dias, tá? Geralmente. Porém, existe um problema da demanda, né? E outra coisa, geralmente é o cartório que marca a data do casamento. Como é gratuito, a pessoa tem que se, né, Adequado. conformar e se adequar a essa posição que ele está, de Uhum. ser o dia que o cartório pode fazer. Não é como uma pessoa que vai lá pagar 700 e pouco, 1.000 e pouco, vai no dia que ele quer. Então, de repente, ele pode chegar lá com 30 dias de antecedência, dando entrada num casamento gratuito, e ter data para fazer esse casamento. Ou pode não ter. Então, a melhor coisa, vai casar? Daqui a 6 meses, 8 meses, não importa. Passa no cartório e pergunta, olha, eu vou casar, meu casamento vai ser gratuito, eu pretendo me casar lá pelo mês tal, dia tal, vai ter um almoço na minha casa, alguma coisa assim, e eu gostaria de saber quando eu dou entrada. E o cartório vai dizer, olha, essa data, por exemplo, se for setembro, maio, outubro, é uma demanda muito grande, né? Então, é bom ir com bastante antecedência, perguntar qual a data melhor, porque tanto pode estar livre para qualquer data, como pode estar com uma demanda muito grande, ainda mais agora, com essa situação toda, muitas Pois pessoas é, perderam quando seus voltar, filhos, né, quando liberar, a coisa vai ficar vai tensa, ser né? bem tenso, vai. Então, mais ou menos 90 dias dá com sobra, digamos 90 assim, dias, tá, 90 dá com dias. sobra, né? Então, só E recapitulando, sabendo, e pode falar. sabendo de uma coisa, é, o casamento gratuito é na parte civil. O Sim, celebrante não tem gratuidade. O sim. celebrante ele cobra para fazer a cerimônia, né? Ele vai Mas lá no casar no cartório mesmo? gratuito? Não, na festa dele, porque às Ah, vezes a sim, não, pessoa isso eu sei, é. ganhou uma festa, por exemplo, a mãe dá uma coisa, o pai dá outra, sabe como é que Sim, é? Eu já fiz vários casamentos assim, sim, mas nós que somos celebrantes, sim, sim. vamos fazer o casamento, essa cerimônia, ela é paga. A internet deu uma Claro, travadinha claro aí. que Se você puder proporção vai do repetir, celebrante. a internet deu uma travadinha e eu não entendi nada que você falou. Pois. Qual foi a parte? Você estava dizendo, até onde eu ouvi, você estava dizendo que a parte civil que é gratuita, o celebrante ele cobra os honorários É, dele. exatamente. Eu já fiz casamento assim, entrou com gratuito, ela foi no cartório, ela casou no gratuito e eu fiz a cerimônia. E já aconteceu um caso de uma noiva que fez a cerimônia dela foi com efeito civil no gratuito. Ela deu entrada no casamento no gratuito, correu todo o trâmite. Quando veio a habilitação, eu fiz a cerimônia numa casa de festa, onde transcorreu normal, um casamento religioso com efeito civil. Ela era evangélica e eu fiz o casamento dela religioso. Entendi. A Jan Noivas, ela é uma pastora, como eu já falei, e o casamento dela é de acordo com a história do casal. Conta isso pra gente, Jan. Como Eu funciona vou a fazer. celebração? É, foi muito interessante você falar isso, porque eu vou falar de um casamento que eu fiz há pouco tempo. Eu sempre faço um briefing com os noivos, né? Converso com eles para saber, para conhecer quando eles se conheceram, como foi o primeiro beijo, onde foi pedido em namoro, como pedir em casamento, quais são os planos dele para o futuro. E eu faço assim, eu vou mapeando toda a história do noivo. E vou também fazendo uma leitura corporal deles dois. Como ele se refere a ela, como ela se refere a ele, e vou anotando isso tudo. Isso tudo é conteúdo para minha mensagem, né? E aconteceu um fato muito lindo, uma cerimônia que eu fiz assim que foi belíssima, porque o casal eles se conheceram, namoraram e foram passear, foram para Paris, os dois. E ele tinha combinado com a mãe dele de ficar noivo num restaurante da Torre Eiffel. Pedi a ela. E chegou e combinou tudo com o garçom. Na hora o garçom, ela não entendeu nada, ela foi almoçar, foi jantar naturalmente ali. E o garçom chegou com champanhe, e dentro da champanhe tinha da taça, quando ele colocou, né, o líquido ali dentro daquele champanhe, já estavam as alianças ali dentro. E ele pediu ela em noivado ali.
Então, eu trouxe essa história de uma maneira muito lúdica, muito linda, muito romântica, porque a maioria que estava na festa não conhecia, não sabia que tinha sido desse jeito. Sabia que ela viajou, ela quis guardar um segredo realmente, para que isso fosse contado no dia da festa dela, né? E teve um outro casal também que foi muito interessante no briefing com eles, que eu achei assim, como pode, né? Eles frequentaram durante 3 anos o mesmo cabeleireiro, eles fizeram faculdade na mesma faculdade, só que cada um numa disciplina, nunca se viram. Eles foram ao cinema no dia do lançamento do mesmo filme, no mesmo horário, na mesma sessão, não se viram, frequentavam o mesmo shopping e moravam um numa rua assim, o outro numa perpendicular. Até que um dia se encontraram. E quando se Como, encontraram, né? né, se apaixonaram. História de romance. Né? Isso é Shakespeare, uma coisa linda. E eles se viram, trocaram aqueles olhares e falaram: Nossa, parece que eu te conheço de muito tempo. E começaram a conversar. E o casamento deles foi um casamento belíssimo, sabe? Com um conteúdo para eu contar essa história de uma maneira assim que e eu tenho assim uma característica minha que eu não leio. A minha cerimônia ela não é lida. Eu não gosto daquela cerimônia engessada. Eu tenho um questionário que eu mando para os meus noivos, as reuniões que eu faço com eles, eu presto bastante atenção a tudo que eles falam, anoto, estudo bastante. E no dia da cerimônia, eu conto aquilo tudo que eu já estudei, que eu já guardei, que eu já sei como é. E teve um casal também super interessante que eles se conheceram de uma maneira muito interessante. Ele é dentista, casou agora, dia 29 de janeiro, e eles casaram na praia. Foi lá em Búzios. E eu vi o rapaz muito romântico, o noivo muito romântico. Ela, mais ou menos, mas também tinha momentos de romantismo. E eu falei assim: eu não gosto de ler poemas, a não ser que os noivos me peçam, porque eu não gosto de ler nada. Eu gosto de estar com o olho nos olhos dos noivos, buscando a emoção dele. Eu gosto de olhar para a mãe do noivo, para a mãe da noiva, e buscar toda a emoção, toda a essência do que está acontecendo ali. Aquilo me inspira cada vez mais. Sei Essa é a que- minha pegada. Essa é o meu diferencial, talvez, né? E então esse noivo me contando a história deles e tal, também houve assim algumas coisas que eles muito próximos e não se encontravam, e ela acabou indo, ele como dentista, cuidando dela, e se apaixonaram, enfim, se casaram. E eu pensei, eu gosto muito de trazer uma estrofe de música para aquele, né? Quando eu conheço o casal, quando eu vejo que ele fala de uma determinada música, como eu já citei, de janeiro a janeiro, já citei uma passagem dessa música, uma estrofe dessa música. E esse casal, quando falou, eu falei assim: caramba, a gente está casando numa praia, já sei o que eu vou fazer. Então, quando começou, que a noiva chegou perto de mim, eu dei bom dia a todo mundo, isso eram 7h30 da manhã, lá em Búzios. Um cenário lindo, né? Uma Maravilhoso. decoração maravilhosa, praia linda, um ambiente assim favorável à inspiração, porque o amor estava no ar. E eu falei uma estrofezinha daquela música Miragem, né? Que fala mais ou menos assim: Ah, se pudéssemos contar as voltas que o mundo dá, para que se encontre um grande amor. É como se pudéssemos contar as estrelas lá do céu ou os grãos de areias desse mar. Então a gente estava ali com o céu, apesar de estar sem estrelas, mas estávamos na praia, com as areias. E o casal um olhou para o outro e foi contagiante isso. E depois as pessoas vieram falar: que coisa linda, como é que é? Então, a minha pegada é essa: é encontrar um gancho no noivo, na noiva, que me dê a inspiração de levar. Por isso que eu não fico com papel lendo aquela E coisa ali, aí a os cerimônia livros. torna-se inesquecível, né? Total, Única, total. única, inesquecível. Isso é um diferencial e tanto, né? Eu Sim, sou sim, apaixonada por isso. No meu caso, que é a fotografia, eu fico captando a emoção do exatamente. casal. Isso que me inspira, e no teu caso é a história do casal. Isso é muito legal. Porque Basta um simples olhar. Às vezes o noivo olha no briefing, né? O noivo olha para ela com uma ternura tão grande
Eu, na hora, já sei, eu vou e anoto. Eu já sei o que eu vou falar a respeito desse olhar que ele deu para ela. E, Isso às na vezes, ela... reunião, no caso, né? Isso, reuniões. Aí, às vezes, a noiva está conversando com ele, pega no rosto dele com uma delicadeza tão grande, faz assim. Eu já anoto isso já se transforma numa mensagem para eu levar naquele momento. Você entende? É mais ou menos por aí que eu trabalho. É É mais ou uma menos isso. sensibilidade incrível, né, Jean? E eu amo, eu digo que eu me caso com todos eles, né? Aí vai a preparação, vem todas aquelas reuniões e vem todos os meus estudos baseados, eu leio muito e busco, leio o livro de romance, olho, vejo, e o dia acontece. Aí sábado, domingo eu estou cansada, foi esgotado, foi aquela tensão. Segunda-feira vem a depressão pós a cerimônia. Porque aquele casamento vai, né? Aquele casal vai embora, vai a vida dele, mas muitas ficam comigo, muitas conversam comigo, e é muito bom. E outra coisa que eu gostaria de falar ainda rapidamente são das cerimônias alternativas Ah, que eu muito bom. trago pelos meus casamentos, né? Elas são lindas, elas são assim um fechamento maravilhoso. Eu me especializei em mais de 105 cerimônias alternativas, 105? 105 de vários países. Caramba! Pois é, porque cada país tem os seus costumes. Tem coisas que não dá para trazer para o Brasil. Uhum. Tem outras que eu aprendi e adaptei para o nosso perfil de brasileiro, principalmente daquele carioca, né? Tão assim despojado, e eu adaptei. E a cerimônia celta, que é uma cerimônia belíssima. É Eu uma não entendi cerimônia qual é que o nome da tem cerimônia? celta, Celta. Ah, sim. celta. É uma cerimônia belíssima que tem 9 passos a serem cumpridos, com 9 elementos maravilhosos. É uma cerimônia assim que você fala de Deus, que você fala de natureza, que você fala de uma maneira tão dócil, sabe? Tem um dos padrinhos entra com um símbolo do Espírito Santo. É uma coisa, é muito lindo, sabe? É uma cerimônia que fica assim marcada. Me marcou muito aprender essa cerimônia. Ah, que legal. E quem você vai explicando esses tipos de cerimônia para o casal e eles É. escolhem o que. Definem se é a cerimônia das areias, a cerimônia das velas, a cerimônia do vinho e caixa, que é essa da vinho e caixa também é muito bonita, que é uma espécie de uma cápsula do tempo, onde cada ano vai se colocando uma carta e lendo. No dia do casamento, bota uma carta. Quando faz bodas de papel, abre aquela cápsula que está lacrada, lê aquela carta, toma aquele vinho comemorando um ano de casado, escreve uma outra carta de amor, coloca ali dentro, lacra, na bodas de algodão, e assim vai, até os Olha que 25 anos de casado. bacana, gente. Isso aí vocês Quando chegar podem no até dia. adaptar para a vida de vocês, criar essa caixinha, e é um incentivo, né, para É um sair da incentivo. rotina E o e, mais bonito e disso, criar desculpa lhe um. cortando, Não, tudo bem, pode é falar. que quando faz 25 anos de casado, essa caixa, com todo esse legado da vida deles ali dentro, é entregue ao primogênito do casal, Olha que numa lindo. cerimônia belíssima. Eu fico arrepiada só de falar, porque é uma cerimônia realmente muito linda. E aí tem a das velas que as mães participam, né, onde tem velas apagadas e as mães acendem as velas como um simbolismo de que elas deram a luz aos filhos. Os filhos unem aquela chama do amor. Enquanto isso, eu vou narrando algumas passagens de Esther, algumas passagens bonitas da Bíblia, ou 1 Coríntios 13, e aquilo vai sendo narrado, eles acendem a vela que está apagada no meio, que simboliza a cerimônia, o matrimônio, e depois eles apagam a vela de quando eram solteiras, e aquelas velas não são mais acesas. Então tem vários simbolismos, tem várias coisas que são belíssimas. Eu ficaria aqui a noite inteira falando e não ia A acabar. gente que vive casamento, eu estou com muita saudade dos meus Eu sábados à também. noite, né? Daquela loucura de Da ficar 12, 13 adrenalina. horas com a noiva. Assim, a gente chega em casa esgotado, cansado, mas com É como é uma que eu posso dizer? satisfação. Sabendo que a missão foi cumprida e É que você verdade. cumpriu o seu papel. Isso está me dando uma saudade. Eu tenho postado muito no blog coisas antigas, né? Porque não tem Sim, é o que a gente está casamento. fazendo.
Não tem, é. E aí eu vou olhando aquilo ali, vou marcando as minhas noivas e nós vamos revivendo juntas aquele casamento, ou então com a debutante. Isso é muito legal, porque a gente vai revivendo, né? E eu até hoje, com 20 anos de profissão, eu me emociono nos casamentos, eu choro nos casamentos. Porque eu amo o casamento como você. A gente vive isso, porque para trabalhar com casamento, você realmente precisa amar, né? Tem que gostar, é verdade. Amar. Agora, você imagina eu, lá de trás do altar, na hora das alianças, vem a filha da noiva cantando de janeiro a janeiro. Oh, eu não aguentei, sabe? Eu não aguentei, ninguém aguentou, todo mundo chorou. Foi um casamento lindíssimo lá na Espaço Zurich. Foi um casamento assim que me marcou muito. A menininha entrar cantando com uma voz suave e linda, ela cantou a música inteira, olhando para a mãe chorando, chorando eu, chorando todo mundo, porque foi realmente muito emocionante, foi muito lindo, foi uma cerimônia realmente belíssima. A gente lida com isso, a gente lida com emoção, né? Emoção. A gente lida com tem amor. Coisa melhor do que isso é maravilhoso, não tem preço, né? Tem preço. E não tem coisa melhor do que você trabalhar com amor. Não existe. É verdade. Me alimenta, isso me sustenta, eu digo me sustenta emocionalmente falando. Sim. Isso me sustenta a alma, né? Você dá uma palavra, falar do casamento, trazer uma mensagem quando você coloca Deus no meio deles dois, tem aquela cerimônia do cordão de 3 dobras, né? Que eu trago também, que a gente fala a respeito. Então, isso não tem preço, não. Isso daí, não, quanto é mais eu maravilhoso. estudo, quanto A gente mais eu trabalhar com o que a quero... gente mais ama fazer, né? Então, vamos só dar uma recapitulada, já, ver se está tudo certinho. Para os noivos serem habilitados a casar sem custos, tem que ganhar em torno de R$ 2.400, ou um ou outro, ou os dois, certo? Uhum. Vai ao cartório da sua jurisdição, se mora no MEA, vai no do MEA, se mora em Cascadura, vai em Cascadura, e por aí vai, né? O bairro do cartório mais próximo da sua residência. Aí vai levar, se for solteira, certidão de nascimento, repete para mim isso aí que eu não estou lembrando. Certidão de nascimento, RG, CPF, comprovante de residência, né? Isso solteiro. Né? E a declaração de hipossuficiência, que eu vou deixar nos comentários do canal, que a Jan vai me mandar. Eu vou te mandar isso ainda hoje, eu mando para você. Nosso canal é blog Mônica Figueira, ok? Uhum. Se for viúvo, os mesmos documentos, só que em vez da certidão de nascimento, a certidão de casamento anexado ao atestado de óbito. Sim. Sim? E se for divorciado, mesma coisa. Mesma coisa, certidão de casamento averbada. Isso. Muito bem. E todos os outros documentos com a declaração de hipossuficiência. Todos eles precisam da declaração de hipossuficiência, ok? Então, eu gostaria, Jan, que você deixasse o seu Instagram e deixasse o seu WhatsApp, que se por acaso tiver alguma noiva que queira te contratar, ela faz o contato pelo teu Instagram e pelo teu WhatsApp. Meu Instagram é @janferreira, _juíza de paz. E o meu WhatsApp é 21 98271 2426. Repete, por favor, o WhatsApp. WhatsApp 21, Rio de Janeiro, 98271 2426. Muito bem. E quem não tiver habilitado a casar no gratuito, a João diz que é em média de 700 a 1.200, é isso? Por aí, vai de 780 até 1.200, por aí. Mas, caso você queira contratar a Jan para resolver isso tudo para você, é só você entrar em contato com o WhatsApp dela, que ela explica tudinho para vocês. Vocês não precisam se preocupar com nada, que ela usa tudo isso para vocês. Um alerta rápido. Noivas, não entregue os seus documentos na mão de celebrante, de juiz de paz eclesiástico nenhum. Nós não temos autorização de pegar documento de ninguém. Os documentos só são entregues no cartório, seja casamento gratuito, seja pago. Não entreguem.
cuidado com quem vocês estão entregando o sonho de vocês. Muito cuidado. Isso é uma conversa, inclusive, com um outro programa, né? Vamos fazer uma outra, porque tem uma situação complicada no Rio de Eu já Janeiro. fiquei sabendo que tem noiva que casa, pensa que casou e não Está casou. solteira, está solteira. Já fiz vários casamentos assim. Já vamos combinar um não outro existe programa para outra falar coisa. exatamente sobre esse assunto. Não existe a noiva não ir ao cartório, uma celebrante ou um celebrante de um juiz de paz eclesiástico ou juiz eclesiástica, resolvo tudo para você, você não precisa fazer nada. Não existe, a não ser que os noivos façam uma procuração pública no cartório de notas. Aí, até eu vou lá e faço tudo por eles. Agora, sem procuração pública... aí, essa é caríssima, porque eu tive que fazer por um problema do Detran que eu tive, e realmente é quase R$500, nem vale a pena, né? E assim, se vai ao cartório fazer uma declaração, né, fazer uma procuração pública, vai ao cartório e casa. Exatamente, né? exatamente. Não tem problema. Então não tem essa de você não precisa ir ao cartório e faz tudo com você. Sai dessa. Tem alguma coisa errada. Às vezes você está pagando a esse celebrante, ele não está dando entrada no pago, está dando entrada no gratuito, como já aconteceu, de uma noiva chegar para mim e a gente descobrir que ela estava no gratuito e ela pagou a celebrante e não teve o casamento dela, e no final eu que tive que fazer o casamento dela. Tem que ter muito cuidado. Então, vamos ficar alerta, e isso é um programa que a gente vai discutir em uma outra ocasião. Vou conversar com a Jan sobre isso, porque é um alerta importante para você não ser enganada. É verdade. Jan, eu te agradeço muito. A tua ajuda, as tuas dicas, tirar essas dúvidas das nossas noivas, e até uma próxima vez, né? Até o próximo. Estarei aqui, basta marcar que estarei aqui disponível para tirar as dúvidas de vocês. Muito obrigada, eu te agradeço. Obrigada mesmo, boa noite, uma boa semana. Eu gostaria, antes de finalizar, agradecer a Didi Pergentino, que cuida do meu cabelo. Nessa quarentena, se dispõe a vir na minha casa, fazer meu cabelo, minha unha, depilação. Gente, eu super recomendo uma pessoa de confiança e excelente profissional, Didi Pergentino. Depois, lá no YouTube, eu vou colocar o telefone dela. Se eu não me engano, se eu não estou equivocada, é DDD 21 98 338 0135. Vale super a pena. Didi, muito obrigada, hein? Só você para me deixar com meus cabelos assim escovados nessa quarentena. Eu te agradeço imensamente. Muito obrigada. Jan, até a próxima. Muito obrigada pelas tuas explicações para nós. Seja sempre bem-vinda ao Dicas de Casamento com Mônica Figueira. Tchau. Obrigada, viu? Tchauzinho. Tchau, pessoal. Obrigada.